Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do nosso canal e mais uma vez nós vamos ter uma aula a respeito do Catecismo de Heidelberg. Chegamos hoje ao Dia do Senhor de número 6. Essa aula normalmente ela é transmitida às quintas-feiras, mas nessa ocasião estamos tendo aí então uma transmissão na sexta-feira mais uma vez, porque ontem foi meu aniversário de casamento, então eu fiz essa mudança de ontem para hoje, tá bom? Então chegamos ao Dia do Senhor de número 6, e antes de iniciar nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor para esse momento. Pai Celestial, Deus bendito e eterno, nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz, pelas tuas misericórdias sempre presentes em nossas vidas. E por vezes nós não conseguimos entender, não temos discernimento e capacidade de perceber as coisas ao nosso redor, o que elas vão resultar, mas temos a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, de que o nosso trabalho não é em vão, que o Senhor também fará frutificar na família, na igreja, esse trabalho aqui também. E colocamos sempre nas tuas mãos todas as coisas, porque o Senhor sabe bem o que faz. Abençoa, Senhor, a aula de hoje, que seja proveitosa para quem assisti-la, que conduza nosso coração ao teu Filho Jesus Cristo, cheios de gratidão por toda a sua bondade, pela salvação, todas as bênçãos que temos em Cristo. Nós oramos assim, em nome dele. Amém. Muito bem, então nós estamos no Dia do Senhor de número 6. E eu vou ler então aqui as perguntas, do Dia do Senhor de número 6. A primeira pergunta é a pergunta 16. Por que tem de ser um homem verdadeiro e justo? Resposta. Tem de ser um homem verdadeiro, pois a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Tem de ser homem justo, pois alguém que por natureza já é pecador não pode pagar pelos pecados dos outros. Então isso é
a pergunta de número 16. Vamos para a próxima pergunta, que eu lembrei agora que eu não compartilhei o link lá no grupo. Talvez alguém possa estar esperando. Vou colocar aqui. Bom, voltando então agora para a pergunta de número 17, que é a seguinte: por que ele tem de ser ao mesmo tempo Deus verdadeiro? Resposta: ele tem de ser Deus verdadeiro para que, pelo poder da sua natureza divina, possa suportar em sua natureza humana o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Pergunta de número 18. Mas que mediador é esse, que é, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? Resposta: o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, 30. Agora a pergunta de número 19. Como você sabe disso? Resposta: pelo Santo Evangelho, revelado pela primeira vez no paraíso pelo próprio Deus, o qual o fez proclamar depois pelos patriarcas e profetas e prefigurar como sombras pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei, fazendo-o, por fim, ser cumprido por meio do seu único Filho. Então, até aí, o dia do Senhor de número 6, apresentando-nos aí as perguntas 16, 17, 18 e 19. Antes de iniciarmos, então, nosso estudo na pergunta de número 16, vamos verificar aonde nós estamos aqui em nosso estudo. Estamos, nesse momento, observando a necessidade da fé. Lembre-se que aquele esboço que foi dado a vocês, ele apresenta, né, o catecismo sobre vinculando o consolo que temos em Cristo com a verdadeira fé. E aí, então, essa parte que trata sobre a nossa salvação, dia do Senhor 5 ao 31, essa parte menor, do 5 ao 8, fala sobre a necessidade da fé. Primeiro fala no 5 a necessidade de um mediador, e no 6, Jesus é o mediador que necessitamos. No 7 vai falar sobre a verdadeira fé, e no 8 o alvo da fé, que é o Deus triuno. E depois disso vem então o conteúdo da fé, que é aquilo que confessamos no credo apostólico, tá? Então, hoje chegamos ao dia do Senhor 6, então Jesus é o mediador que necessitamos. Esse é o assunto do dia do Senhor de número 6. Dito isso, então vamos para, mais uma vez, a pergunta de número 16. Deve lembrar que essa pergunta é feita aqui porque o assunto já vem sendo desenvolvido nos dias do Senhor anteriores. Então, pergunta 16. Por que tem de ser um homem verdadeiro e justo? Resposta: tem de ser homem verdadeiro, pois a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Tem de ser homem justo, pois alguém que por natureza já é pecador não pode pagar pelos pecados dos outros. Aqui devemos lembrar, então, que no dia do Senhor, de número 5, mostrou-se lá que nós precisamos de um mediador, que deveria haver um substituto, né, que qualquer mera criatura não pode ocupar o nosso lugar, nós mesmos não podemos pagar, porque senão ficaremos eternamente debaixo do juízo. Então precisaríamos de um mediador. E a conclusão no dia do Senhor de número 5, numa pergunta e resposta 15, foi que esse mediador ele precisa ser homem, justo e Deus verdadeiro. Ele tem que unir duas naturezas para que ele possa ser então o nosso libertador.
Agora, desculpe, agora as razões para isso estão sendo explicadas com mais detalhes aqui no Dia do Senhor, de número 6, a pergunta 16, primeiro tratando por que ele tem que ser um homem verdadeiro e justo. Então vamos observar a resposta. Primeiro, é preciso que esse mediador seja um homem verdadeiro. Então, observe. A justiça de Deus, como já temos observado, ela deve ser satisfeita. Deus não é apenas misericordioso, mas ele é igualmente justo. E na sua justiça, quem pecou deve receber a justa punição. A lei que o homem transgrediu, então ela precisa ser obedecida, cumprida perfeitamente. E o sofrimento do qual o homem se tornou, então, sujeito por causa da punição contra o pecado, esse sofrimento deve ser suportado. Então, basicamente, temos aqui duas coisas. Por um lado, a lei precisa ser cumprida, quer dizer, o mediador ele deve cumprir perfeitamente a lei e ele deve sofrer no lugar daqueles que ele representa a pena que eles mereciam por seus pecados. Então, isso só pode ser feito por quem realmente é homem e pode, obviamente, então, sofrer e morrer, sofrer essa penalidade que é designada contra os pecadores que são homens. Homens aqui no sentido de humanidade, né? Então, isso fica bem claro aqui em nosso texto. A lei que o homem transgrediu deve ser cumprida e a punição pelo pecado deve ser suportada. Então tem que ser um homem para cumprir essa lei e tem que ser um homem para suportar essa pena pelo pecado cometido contra Deus. A promessa de Deus também requer que seja um homem. Por quê? Porque quando nós lemos lá, espero que você tenha a sua Bíblia aberta, né? Então vamos aqui ao texto de Gênesis 3, versículo 15, que é uma passagem bem conhecida, né? Quando o Senhor Deus apresenta o seu juízo contra o homem, a mulher, a serpente, e aí diz: porém inimizade entre ti e a mulher, então está falando com a serpente, né? Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, um descendente da mulher, é dizer, um homem, que haveria de resolver esse problema que surge aqui em Gênesis 3, né? O problema da queda, pecado dos nossos primeiros pais e todas as consequências desse pecado original. Então, o Senhor Deus promete que um outro homem haveria de resolver isso, que através dele a cabeça da serpente seria esmagada. Então aí uma referência àquele que estava usando a serpente, que era Satanás. Então Satanás perderia aí o seu poder sobre os homens como acusador, porque o descendente da mulher traria libertação. Então, não só é necessário porque é preciso um homem para obedecer e um homem para sofrer a punição, mas também porque Deus assim prometeu, né, que haveria um homem, um descendente da mulher, que traria salvação, que esmagaria a cabeça da serpente. Um outro aspecto ainda sobre isso, de que tem que ser um homem verdadeiro, é que o mediador, esse homem que a Bíblia chama, né, de segundo Adão, então o primeiro Adão representou toda a raça humana e toda a raça humana caiu nele, então vem agora o que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, chama de segundo Adão. E como segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo é cabeça de uma nova humanidade, aqueles por quem ele morreu. E óbvio, para que ele seja então cabeça dessa nova humanidade, ele precisa ter por essa humanidade a compaixão. Ele precisa conhecer, entender aqueles que ele representa como cabeça.
Então, ele mesmo experimentou as misérias da vida humana. Ele suportou essas misérias da vida humana. Então, por exemplo, o Hebreus 5 nos diz que o sacerdote ele é tomado dentre os homens. Veja, os 5, versículos 1 e 2. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele está rodeado de fraquezas. No caso do Senhor Jesus Cristo, obviamente, essas fraquezas não se referem ao pecado, mas se referem à vida, né, neste mundo miserável, lidando com todas as coisas que nós lidamos aqui, como perder alguém amado, né, ser caluniado, sofrer por causa do pecado dos outros. E o Senhor Jesus Cristo experimentou as dores e as dificuldades, ele é chamado de varão de dores, né? As dificuldades da vida humana. Ele sabe o que é ter que chorar pela morte de um amigo, ele sabe das dificuldades pelas quais nós passamos, as tentações pelas quais nós também passamos. E assim sendo, ele, como um sumo sacerdote, que é homem também, pode condoer-se das nossas dificuldades, ele tem compaixão de nós. Isso é simplesmente maravilhoso, né? A forma como o Senhor Deus fez. Então, o conhecimento de Cristo não é só o conhecimento dele a nosso respeito como Deus, mas é um conhecimento experimental. Ele se tornou homem e ele sabe como é viver como homem em um mundo caído. Então, em primeiro lugar, observamos que o mediador deve ser um homem verdadeiro. Um homem que pudesse cumprir a lei, um homem que pudesse colocar no lugar de outros homens para suportar a condenação, o juízo por causa dos nossos pecados, um homem que fosse o cumprimento da promessa, né, o descendente da mulher, um homem que possa se condoer como cabeça, como representante da nova humanidade, possa se condoer daqueles a que ele representa. Então, isso é um ponto. Próximo ponto é que este mediador deve ser não apenas um homem, mas ele deve ser um homem justo. Somente um homem sem pecado pode estar diante de Deus, que é santo, que é justo, e pode entrar em comunhão com Deus. Somente um homem sem pecado. Então, aqui podemos lembrar, né, daquela passagem de Isaías, capítulo de número 6, em que Isaías viu a glória do Senhor. E quando ele viu a glória do Senhor no templo, ele clamou. Isaías 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, para Isaías, a visão da santidade de Deus, que foi proclamada ali, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Os próprios anjos estavam cobrindo com duas de suas asas, eles cobriam seu rosto para não olhar para a glória de Deus. E Isaías então disse: eu vou morrer, porque eu estou vendo, os anjos estão escondendo o rosto e eu vi essa glória. Eu mereço morrer, eu sou um pecador. Meus lábios são impuros, o povo no meio do qual eu habito também tem lábios impuros. E ele percebeu que ele morreria a menos que ele fosse purificado, como se deu imediatamente, né? Então, um homem não pode viver diante da santidade da glória de Deus. Nenhum pecador viveria em paz, teria felicidade, se ele fosse levado para o céu sem que ele fosse transformado, sem que ele deixasse o pecado para trás e estivesse completamente perdoado e transformado. Porque se assim fosse, se qualquer um de nós pudesse ser levado no seu estado de pecado, né, da vida normal, qualquer homem, ele pediria imediatamente para sair de lá. Ele não ia querer ficar no céu, porque o céu
onde está o trono de Deus, ele não suportaria a glória da majestade, da santidade, da justiça de Deus. Seria aterrador, o céu seria para ele como o inferno. Então só podemos nos aproximar de Deus realmente vivendo em justiça. E se isso não é entendido, a pessoa acha que ela pode contribuir, né, com boas obras, fazer coisas boas e merecer o céu. O céu não pode ser merecido. Diante de quem Deus é, diante de quem somos nós, a única maneira de chegar aos céus é pela fé em Cristo Jesus. Então, apenas um homem justo pode se aproximar de Deus, e nenhum homem, não há um justo sequer, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Então, daí então aparece esse mediador justo, o Senhor Jesus Cristo. Então, só um homem justo e sem pecado, um homem que nunca encontrou-se nenhum dolo, nenhuma mentira, nenhum pecado em sua vida, pode então sofrer a punição pelos pecados dos outros, porque caso contrário, ele teria que morrer pelos seus próprios pecados. Então, por isso que a Escritura diz, como já vamos ler já, em 1 Pedro, o justo morreu pelos injustos. O justo é o Senhor Jesus Cristo. Os injustos somos nós. Era preciso que o mediador não tivesse nenhum pecado, porque senão, então, ele não poderia nos substituir. O Senhor Jesus Cristo cumpre perfeitamente aquilo que lemos aqui. Ele é aquele que tem em sua natureza humana a perfeição, ele é perfeitamente o homem, mas ele é um homem sem pecado, e ele é perfeito, então, para ser o nosso mediador. Tá? Então, vou ler aqui para vocês, mais uma vez, a pergunta 16. Porque tem de ser homem verdadeiro e justo. Tem de ser homem verdadeiro, pois a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Tem de ser homem justo, pois alguém que por natureza já é pecador não pode pagar pelos pecados dos outros. Agora, vamos então para a próxima pergunta, mas se alguém ainda tem alguma dúvida, pode deixar aí no comentário, pode enviar no grupo, fique à vontade para fazer como achar melhor, tá bom? Então, você pode enviar agora, se tiver, e depois, mais à frente, eu responderei, ok? Vamos então para a pergunta de número 17. Por que ele tem de ser, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro? Ele tem de ser Deus verdadeiro para que, pelo poder da sua natureza divina, possa suportar em sua natureza humana o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Vamos então observar o ensino da pergunta e resposta 17. Então, a primeira coisa é que o poder divino, ele é necessário para que aquele que tomasse a posição de mediador fosse capaz de suportar a ira eterna de Deus no tempo. Então, isso se deu quando o Senhor Jesus Cristo estava ali, padecendo por causa dos nossos pecados. Se ele fosse meramente um homem, ele não teria condições, na sua estrutura física, de suportar o peso da ira eterna de Deus sobre ele, porque se ele fosse apenas um homem, mesmo sendo um homem justo, ele não teria, né, os atributos da eternidade. Então precisava que a sua natureza humana ali, unida à sua natureza divina, então a sua natureza divina desse as condições necessárias à sua natureza humana para que o Senhor Jesus Cristo pudesse, em sua natureza humana, suportar o peso eterno da ira de Deus. Então, nós nem podemos chegar a uma percepção real, né, sobre isso. Por quê? Porque nós não conhecemos a eternidade. Não temos essa experiência, né? Sabemos apenas que não tem fim, mas você imagine o juízo
que não tem fim sobre um homem, e sim que vão experimentar todos aqueles que negam o Evangelho, o diabo, seus anjos, e todos aqueles que desprezam o Evangelho do Senhor Jesus, que se experimentarão esta eterna condenação. Então, era necessário que o poder divino pudesse sustentar o Senhor Jesus Cristo em sua natureza humana, para que ele pudesse vencer o inferno e a sepultura. É por isso, então, que a Escritura, ao falar sobre o Senhor Jesus Cristo, em Isaías, capítulo de número 9, você pode conferir aí em sua Bíblia, Isaías 9, versículo de número deixa eu ver aqui, 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então veja, ele é homem, porque, por exemplo, fala aqui que ele vai trazer a paz sobre o trono de Davi, né? Então é um menino, mas esse menino é chamado de Pai da Eternidade. Então ele é aquele que é o eterno. Então isso era necessário, houvesse essa união, né? O menino é o mesmo Pai da Eternidade. As duas naturezas, a divina e a humana, estão em uma só pessoa. Ao mesmo tempo que ele era um homem, ele é também o Pai da Eternidade. Tá? Isso é o que nos ensina, então, a palavra de Deus. Um outro aspecto a ser observado é que, a fim de obter a justiça e a vida para os outros, era necessário que ele não tivesse nenhuma dívida quanto à sua obediência a Deus perante a lei. Então, aquele que deseja redimir outros deve ter o poder sobre a sua própria vida e o poder, então, de entregá-la. E esse poder nós encontramos aqui no Senhor Jesus Cristo. Ele reafirma esse poder. Ele livremente, não foi forçado, mas ele livremente, ele então entrega a sua vida. Quando olhamos o Senhor Jesus Cristo sendo preso, sendo açoitado, sendo zombado, em todos os momentos, né? Durante a prisão, durante o julgamento, na cruz, nós não encontramos ali alguém que não podia se defender. Pelo contrário, não era um pobre coitado, é o Filho de Deus que ali está. E isso fica evidente, por exemplo, quando eles vão prendê-lo lá no Getsemane e perguntam, quando se aproximam para prendê-lo, e ele diz, sou eu, quem estava ali caiu, né? Ao ouvir as palavras do Senhor, caiu. Então, e o Senhor Jesus Cristo advertiu Pedro, que tirou lá a espada para defender o Senhor Jesus Cristo, que ele poderia pedir legiões e legiões de anjos que o Pai enviaria em sua defesa. Mas bastava ele falar e pronto, todos esses homens não poderiam se colocar à sua frente. Mas ele então livremente, tendo poder sobre sua própria vida, ele a entrega. Então, ele não estava como meramente um homem que não tem poder sobre a sua vida, mas ele é Deus que tem poder sobre sua própria vida, né? Então, a natureza humana ligada à natureza divina, e ele, como Deus, tendo essa autoridade, esse poder. Isaías 53, versículo de número 12, diz assim: Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então derramou sua alma
da morte. Ele é quem está aqui ativo nesse processo todo de entregar a sua vida pelos transgressores. Uma outra passagem digna de nossa observação está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, versículo de número 18. Vejamos. Vamos ler o 17 e 18, né? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. A morte não tinha poder sobre ele. O inferno não tem poder sobre ele, o mundo dos mortos, né? Ele tinha o poder de entregar e o poder de reaver a sua vida. Então, era necessário que o mediador tivesse essa capacidade. Também é digno de nota que a retidão e a vida que o mediador obteve por meio da sua obediência, por meio do seu sofrimento, a fim dessa essa retidão que ele obteve poder ser ou tornar-se um benefício para os pecadores, sendo comunicado aos pecadores, era preciso que ele então tivesse essa capacidade de comunicar. Então, essa comunicação feita aos homens que estão mortos em seus pecados, a comunicação dos benefícios da obra de Cristo, só podem ser feitas pelo próprio Deus. Então, isso também aponta para o fato que era necessário que ele fosse, ao mesmo tempo, não só homem verdadeiro e justo, mas também Deus verdadeiro. Também devemos observar que o mediador deve ser Deus e homem em uma só pessoa. Então, as duas coisas juntas, não só homem, homem verdadeiro e justo, não só Deus verdadeiro, mas as duas coisas, as duas naturezas em uma só pessoa. Porque só pode haver um mediador que realmente cumpra esse papel se ele puder, buscando o interesse de Deus e buscando o interesse dos homens. Se ele puder representar Deus e representar também os homens. Então, um que é Deus e que é homem ao mesmo tempo. Então, ele é um mediador perfeito. Ele não está se colocando apenas de um dos lados desse problema, referente ao nosso pecado, né? Mas ele está colocando-se ao lado de Deus e ao lado do homem que necessita da salvação. Era necessário que as duas naturezas estivessem unidas, como falei, para que a divindade apoiasse a humanidade nessa mesma pessoa, naquele difícil trabalho de mediação, de assumir os nossos pecados, de sofrer a justiça, pagar, satisfazer a justiça de Deus, sofrer plenamente nosso pecado. E para que o obedecer e o sofrimento que ele experimentou em sua humanidade tenham todo o valor, de maneira que nós pudéssemos ser beneficiados. Ele tinha que ser obrigatoriamente Deus e homem. Isso quer dizer que nenhum ser em todo o universo poderia ocupar essa posição. Então, essa trama, né, essa história é uma história que culmina apenas em um personagem, o Senhor Jesus Cristo. Só ele preenche as qualificações para ser o nosso mediador. Nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém, nem anjos, nem animais, ninguém. Só ele é Deus e é homem verdadeiro e justo. Então, Deus fez as coisas de tal maneira, na sua sabedoria, planejou tudo nos decretos eternos, de maneira que estava estabelecido que o Senhor Jesus Cristo faria isso, assumiria o nosso lugar,
Ele assumiria a natureza humana, se identificaria conosco para cumprir perfeitamente a, e satisfazer a justiça de Deus de tal modo que nós pudéssemos ser salvos nele. Não tinha outra solução a não ser essa estipulada pelo próprio Deus. Então é muito importante observar que isso foi decidido na eternidade. A Escritura fala de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que foi morto desde ou antes da fundação do mundo. E também fala da nossa própria eleição, né? Falando daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, tudo isso não pegou Deus de surpresa, era o seu plano. Ao criar o mundo, ele já sabia de todas essas coisas, já havia decidido sobre tudo isso, decretado, né, nos seus decretos eternos, que assim seria. Que ele consentiu que haveria entrada do pecado no mundo e ele providenciou um Salvador que seria Deus e homem ao mesmo tempo. Ele planejou enviar seu filho. Então, eu já ouvi, né, pregadores, muitas vezes sem entendimento, dizerem assim: então, o Senhor Deus procurava por um mediador. Então ele olhou para Noé, e Noé fracassou. Olhou para Abraão, e Abraão fracassou. Para Jacó, para Isaac, né, para Jacó, para Moisés, para Davi. E aí ele vai contando a história do fracasso de cada um desses homens. E no final diz, bom, no final não havia nenhum homem. Ele até usou, né, uma imagem. Né? Deus olhou para um lado, Deus olhou para o outro. E disse, quem pode ir? E então o Senhor Jesus Cristo disse, eu vou, Pai, eu vou. Isso dá a impressão que o envio do Senhor Jesus Cristo foi um tipo de plano, né, de emergência, né? Não tem outro, vai você. Mas isso é completamente errado. Nunca foi a pretensão do Senhor Deus nos salvar por meio de Davi, Moisés ou qualquer outro. Porque mesmo que Davi e Moisés nunca tivessem pecado, o que era impossível, porque eles já nasceram em pecado, confessa o próprio Davi no Salmo de número 51, mesmo que eles não tivessem pecado, e até mesmo que Davi, por um milagre, né, tivesse nascido sem pecado, assim mesmo ele não suportaria a posição de mediador para sofrer a ira eterna de Deus em seu corpo. Então isso é não entender o Evangelho, dizer essas besteiras, dando a impressão que o plano de Deus foi emergencial, foi um segundo plano. Não, nunca foi a intenção de Deus nos salvar por meio de qualquer outra pessoa a não ser seu Filho Jesus Cristo, aquele que é Deus verdadeiro, homem verdadeiro e justo. Isso é o que ensina a Bíblia, isso é o que nós confessamos aqui em nosso catecismo. Bom, alguma dúvida? Nós terminamos aí o dia do Senhor, a pergunta, perdão, de número 17. Então vamos seguir aqui para a pergunta de número 18. Mas que mediador é esse, que é ao mesmo tempo Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? Resposta: o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Então aqui o catecismo mostra a sua natureza bem bíblica, né? Porque a resposta a essa pergunta basicamente é uma citação de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Então vamos observar essa pergunta e resposta. Então a primeira coisa que observamos aqui é que Jesus Cristo é o único e verdadeiro mediador. Devemos observar, então, em primeiro lugar, o fato de que, por exemplo, Moisés foi chamado de mediador. Moisés foi o mediador da antiga aliança entre Deus e o povo de Israel. Mas o ofício de mediador de Moisés consistia apenas nisso, que ele, pelo poder de Deus, libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, da escravidão externa,
e entregou a eles a lei de Deus. Então, como aquele que foi usado por Deus para a libertação do Egito e aquele por meio de quem a lei foi transmitida ao povo de Deus, ele é então chamado na Escritura de mediador. Podemos observar Gálatas capítulo 3, versículo de número 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Diz o texto, Gálatas 3,19. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Gênesis 3,15, que acabamos de ler. E foi promulgada por meio de anjos, a lei. Quer dizer que Deus deu a lei a Moisés por meio de anjos. Os anjos foram os que entregaram a lei a Moisés, pela mão de um mediador. Então, o mediador mencionado aqui é Moisés. Ele recebeu a lei da mão dos anjos, né, que chegaram a ele, levaram a ele a lei de Deus, e ele entregou então ao povo. Então, Moisés foi, sem dúvidas, um mediador. Mas Moisés era apenas um homem. E era um homem pecador, como qualquer outro homem. Por causa dos seus pecados, inclusive, né, ele não pôde entrar na Terra Prometida. Isso lhe foi vetado. E a lei da qual ele foi mediador, ela serve apenas para levar o homem ao conhecimento do pecado. Nós já aprendemos sobre isso no Dia do Senhor de número 2. Né? Essa lei ela não tem o poder para salvar o homem. O homem não consegue, por meio de observância dessa lei, alcançar a justiça necessária para a salvação. Ele não pode salvar-se cumprindo a lei, porque ele não consegue cumprir a lei de maneira perfeita, tal como Deus exige. Então a função da lei não é salvar. A função da lei é demonstrar a nossa condição de miséria espiritual para que nós busquemos o consolo, o amparo em outro, para que percebamos que a resposta para a nossa situação, a resolução desse problema, que nós só podemos ser reconciliados com Deus, que nós só podemos ser considerados justos diante de Deus através de alguém assumir o nosso lugar, né, um substituto, através desse mediador indicado pelo próprio Deus. Então, Moisés não podia ser esse mediador que resolvesse o problema. Então, Hebreus, capítulo de número 3, versículo de 1 a 6, mostra claramente o contraste entre Moisés como mediador e o Senhor Jesus Cristo como mediador. Vamos ler. Hebreus, capítulo de número 3. E lembrando que o escritor aos Hebreus está procurando mostrar que o Senhor Jesus Cristo é superior a Moisés. Esse é o assunto aqui do capítulo 3, o assunto total da carta é a superioridade, a suficiência do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui ele procura mostrar que o Senhor Jesus Cristo é superior a Moisés. Por isso, diz o versículo 1, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então aqui ele faz uma ligação entre Jesus, que foi enviado da parte de Deus, que é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão, e aí diz que esse sumo sacerdote, ele foi fiel, tal como Moisés também foi fiel na casa de Deus. Casa de Deus aqui refere-se ao povo de Deus. E aí diz, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então Moisés era um servo na casa de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o dono da casa, é o que estabeleceu a casa. Então ele tem mais honra do que Moisés, obviamente.
Diz o 4: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exaltação da esperança. Então, fica muito claro aqui a superioridade do Senhor Jesus Cristo em contraste com Moisés. Moisés foi fiel, mas Moisés era apenas um servo. O Senhor Jesus Cristo é o Filho, ele é o dono de tudo, ele é aquele que constituiu a própria casa. Então a posição dele está muito mais elevada do que a posição de Moisés. Moisés foi, de fato, então, um mediador na antiga aliança, mas ele foi um mediador que era apenas uma figura, uma sombra do verdadeiro e grande mediador. Então, Moisés, como mediador na antiga aliança, era uma sombra. Ele não é o mediador. Ele não é o mediador final, aquele que resolve. Ele é apenas um tipo desse mediador final. Ele é uma sombra, de modo que quando o Senhor Jesus Cristo chega, não há mais necessidade de recorrermos a Moisés como o mediador da antiga aliança, porque agora temos o mediador da nova aliança, que é o próprio Filho de Deus, o dono da casa. Então temos ali a realidade, alguém superior, que é o último mediador. Não há um outro mediador depois dele. E é por isso, então, que a Escritura, ao mesmo tempo em que diz que Moisés foi mediador, diz em 1 Timóteo, vamos lá olhar para essa famosa passagem, capítulo de número 2, versículos de número 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então veja, o apóstolo diz: há um só mediador. Isto quer dizer que a sombra saiu, Moisés, chegou então Cristo, a revelação final, né? Isso fica evidente no capítulo 1 de Hebreus, né? Que antigamente Deus falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou através do Filho. Chega a revelação final, o Filho, que é esse sumo sacerdote, que é esse mediador. Então ele é a realidade para a qual todas as sombras, inclusive Moisés, estavam apontando. Todos os sumos sacerdotes estavam apontando para esse sumo sacerdote, o perfeito, o final, aquele que traria a solução, a promessa cumprindo-se integralmente. Todos eles eram tipos apontando para ele. Ele chega, então não há necessidade ainda de outro. Por isso diz que ele é o único. Como ele, não tem nenhum, não houve antes, nem haverá depois, nenhum outro mediador como ele. E essa mediação aqui, fica evidente que ela tem a ver com a nossa salvação, porque ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é não somente Deus, mas ele também é homem, Jesus Cristo, né? Cristo Jesus, homem. E aí diz: o qual a si mesmo se deu por resgate de todos. Então, a mediação dele aqui tem a ver com o fato de que ele, como mediador, resolve. Como é que ele resolve? Sendo Deus e homem, em uma só pessoa, ele coloca-se na posição de obedecer perfeitamente à lei de Deus, cumprindo-a integralmente, como nenhum homem foi capaz de cumprir, e sofrendo a pena que ele não merecia receber, porque ele era justo, perfeito, mas ele se coloca no lugar dos pecadores. Então, o qual a si mesmo se deu por resgate por todos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aqui,
eu posso brevemente mencionar o seguinte. Esse texto, muitas vezes nós usamos esse texto para lidar com os romanistas, porque os romanistas vão chamar Maria de a medianeira de todas as graças divinas. Então, eles retiram isso, obviamente, da tradição da igreja e apelam à antiguidade dessa tradição de reconhecerem Maria como medianeira. E uma das formas como eles vão defender isso é apelando para o nosso texto aqui em 1 Timóteo capítulo 2. Veja lá o início do capítulo. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A minha forma de entender a passagem, junto com muitos outros estudiosos, é que aqui, então, essa referência, e Deus quer que todos os homens sejam salvos, é uma referência ao contexto em que está falando sobre reis, sobre pessoas de autoridade, ou seja, o evangelho não é apenas para as pessoas menos favorecidas financeiramente, socialmente, intelectualmente, mas Deus quer alcançar pessoas em todas as classes sociais, e devemos orar não só para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, mas também nos diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então, entendemos aqui todos os homens no sentido dessas diferentes classes aqui mencionadas. Mas então, os romanistas dirão, veja aqui, a palavra de Deus nos exorta para que nós oremos por outras pessoas. Que sejamos, dizem eles, mediadores, intercessores, mediadores. E aí eles dizem, bom, se isso pode ser dito a nosso respeito, então, certamente os santos e Maria podem ser os nossos mediadores. E ela é, segundo eles, a medianeira. Né? Então, o que podemos dizer é que, em primeiro lugar, a Escritura não usa essa palavra para se aplicar aos crentes. Apesar de dizer que nós devemos orar, interceder em favor das autoridades de diferentes, né, reis e pessoas investidas de autoridade, devemos orar por eles para que Deus dê sabedoria, para que governem bem, para que nós possamos viver uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E essa é a vontade de Deus, inclusive de salvar algumas dentre essas pessoas. Nós somos instados a interceder, a orar a favor deles. Mas a Escritura não nos chama, não diz que nós somos mediadores. O Senhor Jesus Cristo recebe esse título, Moisés recebe esse título, porque Moisés era uma sombra do verdadeiro mediador. E o Senhor Jesus Cristo recebe o título porque ele é o único e verdadeiro mediador. Os santos, Maria e qualquer outros não são mediadores. A conclusão romanista a respeito disso advém do fato que eles entendem que tanto Maria quanto os santos adquiriram pelas suas obras méritos tão grandes que servem não só para si mesmos, mas para outros, né? Para o benefício de outros. E eles, então, vão interceder a favor dos outros. Mas a Bíblia também não tem nada a falar sobre intercessão daqueles que estão já lá na presença de Deus. Então, tudo isso tem que ser extraído da tradição e não se fundamenta na Escritura. Então, eles podem tentar lá os seus artifícios apologéticos, mas esses artifícios, quando vamos para a Escritura, eles não vão se sustentar de fato. Jesus Cristo é o mediador, por isso a Escritura o chama de o único mediador entre Deus e os homens. Então, não há ninguém como ele, não há ninguém que tenha oferecido sua vida, ele que se coloca, ele é que nos entende, então não precisamos. A mensagem, a boa notícia é essa, nós não precisamos de
vários mediadores, como se fosse uma escadinha para chegar até o céu. Tem Deus santo e justo, temos nós, pecadores miseráveis, e entre esses, entre o Deus santo e justo e os pecadores miseráveis, tem um perfeito e suficiente mediador. Se você acredita em Cristo, você tem tudo em Cristo que você precisa. Você não precisa pedir à mãe para que ela convença Cristo a nos ajudar. Ele já provou o seu amor quando nós ainda éramos pecadores. Quanto mais agora sermos justificados pela fé, teremos ainda mais o cuidado do Senhor Jesus Cristo para conosco. Então devemos estar completamente certos do ensino da palavra de Deus. Também é preciso dizer que Jesus Cristo tem todos os atributos do verdadeiro mediador, atributos que nós estivemos observando aí nas perguntas anteriores. Ele provou que ele é um homem verdadeiro. Devemos lembrar aqui da passagem de Hebreus, capítulo 2, versículo de número 14, que diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então ele teve participação comum de carne e sangue. Então não era a simulação, né? Não era um tipo de fantasma, uma mentira, né? Fingindo que era homem. Ele é homem verdadeiro. De carne, de osso, de sangue, com todos os órgãos, com a alma humana. Então, homem verdadeiro, homem pleno. E a natureza do Senhor Jesus Cristo pode ser provada nas Escrituras de diversas formas. Eu não vou mencionar aqui as passagens, direi apenas como, né? Pelo seu nascimento, pelo fato, né, de ele ter vivido toda a sua vida na terra, isso é uma prova. Pelo seu desenvolvimento humano, por exemplo, Lucas fala dele crescendo em sabedoria, em conhecimento, em estatura. Também pelas suas necessidades. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve fome. Sono, fome, sede. Ele também experimentou as emoções humanas, ele se comoveu, ele chorou. Também na morte ele foi um homem completo, no sentido que ele experimentou a separação do corpo e da alma. Ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Então houve uma separação da parte espiritual do nosso ser, da parte física, houve essa separação, e é isso que acontece com os homens quando eles morrem. Então, o Senhor Jesus Cristo provou ser um homem verdadeiro. Agora, também, a Escritura dá testemunho de que ele é não só um homem verdadeiro, mas um homem justo. Então, Hebreus, capítulo 4, versículo 15, lemos: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, isso é o testemunho da Escritura. Mas sem pecado. Ele foi tentado, mas ele não pecou. Então, ele é um homem perfeitamente justo. Não tinha pecado algum, não havia nada, nenhuma mancha. E, ao mesmo tempo, a Escritura dá testemunho de que ele é Deus verdadeiro. Muitas passagens poderiam ser apresentadas para demonstrar isso, mas podemos mencionar quando o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 8, versículo 58, ele disse assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então está falando aí sobre sua divindade, porque ele tinha nascido muito tempo depois de Abraão, né? Sua natureza humana, do ventre da Virgem Maria. Mas ele está aqui confessando sua divindade. Antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus entenderam isso a ponto de quererem pegar pedras para atirarem nele, porque eles entenderam que ele estava dizendo que ele era Deus. Então eles consideraram isso uma blasfêmia e queriam matar o Senhor Jesus Cristo.
Então ele é desde toda a eternidade, sempre existiu, né? Como Deus eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e lá estava então a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. Cristo é Deus e é homem em uma só pessoa. Podemos mencionar aqui o texto de Romanos, capítulo de número 9, versículo 5, quando diz: deles, falando dos israelitas, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne. Então aqui aponta para a sua natureza humana, né? Ele descende dos judeus, dos israelitas. Então, o Cristo descende dos judeus, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, em seguida, o apóstolo diz que esse Cristo é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, as duas naturezas são mencionadas aqui. Ele é o descendente dos israelitas segundo a carne, mas ele também é Deus bendito, o qual é sobre todos, para todos sempre. Então, esse nosso mediador, ele é Deus e é homem. E por fim, devemos mencionar ainda em relação a esse assunto, que para a execução desse ofício como mediador, o Senhor Jesus Cristo foi nomeado por Deus. Então, isso fica evidente quando diz que Deus, que na plenitude dos tempos, Deus deu, né, o seu Filho, ele designou o seu Filho para ser o nosso Salvador. Gálatas 4,4 ensina isso. E ele foi preparado por sua própria vontade. Então, João 10, podemos ler os dois textos, né? Gálatas 4:4 diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E João, capítulo 10, versículo 18: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus está falando da sua vida. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-lo. Este mandato eu recebi de meu Pai. Então, o Senhor Jesus Cristo foi nomeado por Deus para ser o mediador e ele fez isso tudo por sua própria vontade. Ainda, seguindo aqui, sobre o dia do Senhor 6, a pergunta 18, observamos que Cristo nos foi dado por Deus para completa redenção e justiça. Então, a justiça de Deus, ela deveria ser satisfeita por meio de um mediador perfeito. A humanidade em pecado não podia produzir, não podia achar entre os homens uma pessoa assim, né, sem pecado. Então Deus, de acordo com o seu conselho eterno, o seu conselho gracioso, providenciou uma maneira e os meios, unindo nesse decreto, né, a sua justiça, que deveria ser cumprida, a sua santidade deveria ser vindicada, mas ao mesmo tempo mostrando seu amor, sua misericórdia insondável, utilizando de graça, oferecendo um mediador que fosse capaz de satisfazer a sua justiça e através do qual ele pudesse revelar a sua misericórdia. E é por isso então que nós conhecemos as palavras famosas de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só por meio do seu Filho, só por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo é o único mediador, não apenas em sua pessoa, como Deus verdadeiro, como homem verdadeiro, mas também a obra dele é única. Ele, primeiro, prestou obediência perfeita, nenhum homem mais foi capaz de fazer isso. E, segundo, ele fez uma perfeita expiação através do seu sofrimento. Nenhum homem era capaz de experimentar e suportar esse sofrimento. Então, ele é um perfeito mediador, não só no que diz respeito à sua pessoa, né, tendo numa só pessoa duas naturezas, mas ele também é um perfeito mediador quanto à sua obra,
A sua obra é perfeita, porque a sua obediência foi perfeita e o seu sofrimento foi completamente perfeito, completamente eficaz, substituindo-nos realmente de maneira efetiva. Também devemos dizer que ele foi feito, então, como diz aqui a resposta à pergunta de número 18, que ele foi feito da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. É muito importante observar que a passagem de 1 Coríntios 1:30, Paulo está lá falando, né, sobre aquilo que os gregos buscavam, a sabedoria, aquilo que os judeus buscavam, o poder, e aí o apóstolo diz, bom, tanto a sabedoria quanto o poder de Deus se encontram de maneira perfeita na pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai falar isso. Eu vou ler aqui para usar as palavras exatas, né, de 1 Coríntios capítulo 1. Ele vai dizer assim: mas vós sois dele, quer dizer, de Deus, em Cristo Jesus. Quer dizer que tem uma união. Nós pertencemos a Deus em Cristo. Quer dizer que estamos unidos a Cristo. E por estarmos unidos a Cristo, quem Cristo se tornou para nós, da parte de Deus? Ele menciona 4 adjetivos: sabedoria, justiça, santificação e redenção. O primeiro aqui é sabedoria. Então é importante observar aqui que quando menciona, né, essa sabedoria de Deus aqui, são 4 substantivos, falei adjetivos. Quando menciona esses 4 substantivos, sabedoria, justiça, santificação e redenção, no texto grego, as 3 últimas palavras estão subordinadas à primeira. Então, em primeiro lugar, ele se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria. Isso é o assunto de Paulo ali no capítulo 1, falando aos gregos de Coríntios, né, que ansiavam por essa busca, como todos os gregos, de sabedoria. E Paulo diz, bom, aqui está a sabedoria. A sabedoria que o mundo acha que é loucura, mas é a sabedoria de Deus. Cristo. Então ele diz, Cristo foi feito da parte de Deus sabedoria. As outras 3 coisas, que são justiça, santificação e redenção, no texto grego estão vinculados, são substantivos subordinados ao primeiro substantivo, que é a sabedoria. A sabedoria aqui é a sabedoria de Deus para nos salvar. Vimos sobre ela no dia do Senhor de número 5. Como Deus justo pode salvar pecadores, cumprindo, satisfazendo sua justiça e ao mesmo tempo exercendo misericórdia para com os pecadores. Como conciliar essas 2 coisas? Deus revelou a sua multiforme sabedoria, como eu mencionei, Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus revelou sua multiforme sabedoria, salvando pecadores por meio de enviar o seu Filho, Jesus Cristo, que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A justiça de Deus foi satisfeita, mas os pecadores foram alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus. Então Deus exerceu plenamente sua justiça, mas também plenamente sua misericórdia. E sua soberania, e seu amor, e sua bondade, todos os seus atributos. Então, a primeira coisa que se nos diz aqui é sobre essa sabedoria de Deus revelada ao salvar pecadores miseráveis como nós, ao mesmo tempo em que a justiça de Deus foi satisfeita. Agora, havendo Deus feito com que Cristo se tornasse para nós sabedoria, então a verdadeira sabedoria é Cristo, e verdadeiramente sábios são os que possuem a Cristo. Essa sabedoria se revela no fato de que Cristo também, que em Cristo nós temos também mais 3 outras coisas aqui mencionadas: justiça, santificação e redenção. Quando fala de justiça, é uma referência à justiça que obtemos por meio da fé. Quer dizer que eu, sendo pecador, sou declarado por Deus justo.
Os meus pecados foram colocados em Cristo e a perfeita obediência de Jesus Cristo é colocada na minha conta. Eu sou justificado. A segunda palavra, santificação, tem a ver com a separação que Cristo fez, nos purificando dos nossos pecados, mas também tem a ver com um processo constante de purificação. Então, quando pecamos, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E por último, a última palavra é redenção. Essa palavra, ela se refere à libertação mediante um pagamento. Então, aqui refere-se ao fato de que quando Cristo morreu, ele pagou o preço para que nós fôssemos livres de toda culpa, de toda condenação e de todo o domínio do diabo e do pecado. Então, o resgate foi pago, estamos livres. Essa redenção vai alcançar o seu ápice quando o Senhor Jesus Cristo voltar, então ela será concluída. Estaremos plenamente livres, não só da condenação, não só da escravidão do pecado, mas inclusive da presença do pecado. Agora ainda temos a presença do pecado, mas na concretização da redenção seremos livres, o pecado não existirá de forma alguma diante de nós. Tá? Então o Senhor Jesus Cristo se tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em outras palavras, tudo que nós precisamos se encontra em Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, homem justo, o nosso mediador perfeito. Alguma dúvida? Vou ver aqui. Parece que não. Então vamos seguir aqui para a última pergunta, pergunta de número 19. Como você sabe disso? Resposta: pelo Santo Evangelho revelado pela primeira vez no paraíso pelo próprio Deus, o qual o fez proclamar depois pelos patriarcas e profetas e prefigurar como sombras pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei, fazendo-o por fim ser cumprido por meio do seu único Filho. Nós poderíamos ter um estudo apenas sobre essa pergunta, porque ela é realmente riquíssima, mas nós vamos tratar do assunto de uma forma mais resumida. Então, o que significa o Santo Evangelho? A resposta diz: o qual fez proclamar depois, como você sabe disso? Pelo Santo Evangelho, diz a resposta. Então, o que significa o Santo Evangelho? Como a humanidade ela não pôde não pôde desenvolver um mediador a partir de si mesmo, né? Achar um mediador dentro da própria humanidade, ela também não foi a humanidade que escolheu a Cristo. O Filho de Deus foi designado para esse cargo pelo próprio Deus, e como o homem nem podia encontrar um mediador dentre os homens, nós designamos a Cristo, ele foi designado por Deus, fica evidente que nós não podemos conhecer o caminho da vida por nós mesmos. Esse caminho da vida precisa ser revelado por Deus, que tomou desde o início a iniciativa. Então Deus nos deu Cristo e fez a preparação para o aparecimento do Senhor Jesus Cristo por meio das palavras, por meio de atos, na história da antiga aliança. Isso não foi feito em segredo, mas entre o povo de Deus, a quem foi proclamado a palavra, a fim de que quando o mediador viesse, as escrituras que continham todas essas revelações pudessem testificar que era ele, o mediador prometido, né? Por isso nós encontramos em várias passagens o anúncio, né? O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, dizendo que as escrituras testificam a respeito dele. Na nova aliança, a nova aliança retrata o cumprimento daquilo que foi prometido, o cumprimento por meio de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, confirmando assim tudo que foi proclamado lá na antiga aliança. O próprio Deus, então, é o originador, a fonte do Evangelho. Não apenas lá no paraíso, quando ele falou de maneira direta o Evangelho para os nossos primeiros pais,
mas também no que diz respeito aos patriarcas, aos profetas, e também em conexão com os sacrifícios, cerimônias. Em todos esses casos, a fonte de proclamação é o próprio Deus, e depois tudo isso chega à sua concretização na nova aliança em Cristo, cumprindo-se perfeitamente em Cristo. Então, as Sagradas Escrituras da antiga e da nova aliança registra as revelações da origem divina dessa promessa. E essas escrituras, confessamos, são inspiradas, né? Procedem, tem como sua fonte, sua origem, o próprio Deus. Por isso, repousa a aceitação de toda escritura como divina e a autoridade incondicional na verdadeira Igreja de Cristo. A igreja se curva perante a palavra de Deus e abraça o Evangelho como a palavra de Deus. Agora, o Evangelho significa o quê? Ele significa as boas novas, a boa notícia. Então envolve uma mensagem alegre. Mas nem toda mensagem alegre ela vai ser o Evangelho, né? Nós podemos receber a mensagem de um parente que estava doente, que se recuperou. Então isso é uma boa notícia. Então por isso o catecismo aqui, para deixar bem claro, chama de, não é apenas a boa notícia, é a santa boa notícia, o santo Evangelho. Então é uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem que traz alegria. Isaías 52 nos ensina isso. Isaías 52, versículo de número 7. Lemos assim: Que formosos são sobre os montes, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Então veja, anúncio de coisas boas, anúncio da salvação aqui anunciado em Isaías 52, versículo de número 7. Esta mensagem alegre, ela foi revelada, prometida por todo o Antigo Testamento, por meio da proclamação feita aos pais, por meio das profecias, por meio dos tipos que foram lá apresentados, e essa mensagem encontrou seu cumprimento com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Encontrou seu cumprimento na sua pessoa e na sua obra. Então o Evangelho é, portanto, na antiga aliança, a mensagem alegre do Salvador que havia de vir, e no Novo Testamento é a mensagem alegre do Salvador que já veio. Vamos olhar dois textos que apontam para isso. Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Está aqui o anúncio da chegada do Salvador, montado em jumentinho, cumpriu-se integralmente em Cristo, e diz: alegra-te. É uma notícia de alegria. Então, também devemos olhar para Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Eis que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, a mensagem era de que haveria de vir o Salvador. E no Novo Testamento a mensagem é de que esse Salvador já chegou. Também aqui eu quero mencionar brevemente algo sobre a lei e o Evangelho, observando que existem similaridades, né? O Evangelho é uma revelação de Deus, assim como a lei também é. Ambos, né, expressam o ser, a vontade e as obras de Deus, são tratados tanto na lei quanto
no Evangelho, mas também existem certas distinções entre o Evangelho e a lei. Por exemplo, a lei ela foi impressa no coração do homem lá na criação. Quando Deus criou o homem, imprimiu, né, a lei no coração do homem. Então o homem podia chegar, né, à compreensão dessa vontade de Deus através disso. Mas o Evangelho ele só pode ser conhecido de uma maneira sobrenatural. Então, por exemplo, ah, o- ah, os deveres para com Deus eles são enunciados em várias culturas. As virtudes, você vai olhar lá os gregos, os romanos, falando de certas virtudes que se coadunam com ah, a lei, né? Em muitos casos, não sempre, né? Mas em muitas situações. Porém, o Evangelho, não. O Evangelho, ele não está escrito no coração do homem. Ele só pode ser conhecido através de uma revelação sobrenatural do próprio Deus. Então, isso é uma diferença. A lei ensina que nós devemos ser e o que nós devemos fazer para Deus, mas ela não comunica força para que nós sejamos capazes de fazer isso. O Evangelho, ele nos ensina como nós podemos nos tornar as pessoas que a lei exige. E o Evangelho, pelo poder de Deus, nos dá a graça para cumprir isso. A lei, ela promete vida aos que são perfeitos. Mas como ninguém é perfeito, ninguém pode ser justificado pela lei. A lei, então, diz o apóstolo Paulo, ela mata. Ela é o ministério da morte, porque nós não conseguimos cumprir, então nos tornamos culpados e dignos de morte. Mas o Evangelho é a ministração da vida. Ele nos oferece a vida inteiramente pela graça em Cristo Jesus. Com referência à lei e o Evangelho, pode-se mencionar aqui o que disse um daqueles homens que escreveu o Catecismo de Heidelberg, o Gaspar Olevianus. Ele disse assim, abre aspas, a lei é um princípio que Deus implantou na natureza e repetiu e renovou nos mandamentos, nos quais ele nos apresenta como uma caligrafia o que somos obrigados a fazer e o que deixar por fazer, a saber, um interior perfeito e obediência externa. E ele promete vida eterna com a condição que guardemos a lei de Deus perfeitamente por toda a nossa vida. Mas, por outro lado, a condenação eterna está ameaçada se não aguardamos, mas a transgredimos em um ou mais pontos. Depois que a lei foi transgredida, não há promessa de que nosso pecado será perdoado por meio da ajuda da própria lei, ou seja, observando as obras da lei. Mas a sentença de uma condenação segue imediatamente. Mas o Evangelho, ou as Boas Novas, é uma verdade a respeito da qual os homens mais sábios nada conheceram por natureza. Foi revelado do céu. Nele Deus não exige de nós, mas oferece a nós a justiça que a lei exige de nós, a saber, a perfeita obediência e o sofrimento e morte de Jesus Cristo, por meio dos quais todos os nossos pecados e a condenação com a qual a lei nos ameaça são perdoados e apagados. Deus nos dá no Evangelho o perdão dos pecados, não sob a condição de guardarmos a lei, mas como um presente gratuito pela fé em Cristo Jesus. Embora nunca tenhamos guardado a lei, e mesmo agora não possamos cumpri-la perfeitamente, ele perdoou nossos pecados e nos ofereceu a vida eterna. Fecha aspas. Então, isso é o ensino do Gaspar Oleviano sobre a relação entre lei e evangelho. Quais são os efeitos, né, do evangelho? Primeiro efeito é a fé. Então, ouvimos o evangelho, por ouvir a palavra de Deus, chegamos a crer. Romanos 10, 17 aponta para isso. E através da fé, segue-se então a conversão, a justificação, a renovação completa do homem. A certeza do evangelho ela é confirmada pelo testemunho do Espírito Santo em nós, pelas predições dos profetas no Antigo Testamento, e aí encontramos o cumprimento dessas predições no Novo Testamento, pelos milagres que foram operados pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos,
e pelo próprio testemunho da verdade. Quer dizer que, observando, né, o caminho pelo qual podemos escapar do pecado e da morte, percebemos aí que realmente no Evangelho tem conforto para uma consciência atribulada. Seguindo aqui, que eu não quero passar muito das 9 horas, né? Outro ponto é que, que houve então uma comunicação progressiva do Evangelho no Antigo Testamento. O Catecismo menciona 3 pontos aí. Primeiro, houve a revelação imediata de Deus aos nossos primeiros pais no paraíso. Assim que eles pecaram, Deus revelou o Evangelho. Essa revelação do Evangelho, essas palavras de Deus, né, prometendo aí que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, como já lemos em Gênesis 3,15, é chamado de proto-evangelho. Então o Evangelho, primeira declaração do Evangelho, surge da própria boca de Deus, revela os nossos primeiros pais, é o consolo, é a bondade, a misericórdia do Senhor, anunciando a eles que, apesar de toda a desgraça que decorreria do pecado, havia uma esperança, haveria um redentor que viria e resolveria isso, que esmagaria a cabeça da serpente. Então isso foi o proto-evangelho, Gênesis 3,15. E aí, olhando para Gálatas 4,4, Mateus 1, versículos 18 a 20, vemos que isso se cumpriu perfeitamente em Cristo. Também, em segundo lugar, devemos observar o anúncio feito aos patriarcas e profetas. Então, tem as promessas feitas aos patriarcas e principalmente as profecias, né, pela boca dos profetas. E aí, nós podemos mencionar Gênesis 12, quando Deus diz a Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas nele. Então isso aponta, né, para Cristo. Paulo depois em Gálatas explica que ali o evangelho foi anunciado a Abraão. E poderíamos mencionar aqui também aquilo que é dito através dos profetas, né, como eles anunciaram, por exemplo, Zacarias 9:9, anunciando aí a chegada do rei, uma notícia boa e alegre, o rei entrando montado em um jumentinho. Então existem várias passagens bem conhecidas, né, em Isaías, por exemplo, existem muitas passagens conhecidas anunciando aí o Messias. Então, quanto mais próximo o tempo do cumprimento da vinda do Messias, mais clara a mensagem foi se tornando. Então, você tem um parâmetro, né? Primeiro lá do proto-evangelho, no paraíso, aos nossos primeiros pais, e à medida em que a revelação aumenta progressivamente, vai ficando mais claro algo a respeito desse mediador que haveria de vir. Então, podemos pensar aqui em círculos concêntricos que vão do mais largo para o mais estreito, aproximando-se cada vez mais do próprio Cristo. Então, se você olhar para a própria história, em Gênesis, por exemplo, você tem, em primeiro lugar, toda a humanidade, e de repente, quando fica evidente esse caminho para a vinda do Messias, né, das 3 famílias após do dilúvio, né, Sem, Cã e Jafé, escolhida uma delas, que é a família de Sem. Então já reduziu aí para uma linhagem específica. E daí, da família de Sem, se escolhe um homem. O nome dele é Abraão. De Abraão, temos Isaque. Ismael é preterido, é o filho da escrava. Depois temos de Isaque, Jacó e Esaú. Jacó é o escolhido e ele então vai continuar aí a linhagem. E dos filhos de Jacó, um deles é escolhido para ser a tribo que viria o Messias, a tribo de Judá. Na tribo de Judá é escolhido um que haveria de ser o rei e do qual descenderiam muitos reis, inclusive o maior de todos, que seria o Messias, da família de Davi. Então você vai vendo, vai fechando cada vez mais, né, se aproximando do Messias. E já mais próximo, algumas informações a mais são dadas. Uma delas, não só que o Messias seria da família de Davi, mas que o Messias nasceria na cidade de Davi, a cidade de Belém. E outra, que ele nasceria de uma virgem. Então, isso vai fechando o ciclo para indicar com mais clareza quem seria o Messias. Isso foi então sobre as promessas e profecias através dos patriarcas e profetas, como o evangelho foi anunciado lá. Como eu disse, tudo isso poderia ser um estudo, né?
até mais de um estudo, é um curso só sobre todas essas profecias, são muitas. Em terceiro lugar, a representação em tipos, né? Esses tipos podem ser pessoas, atos, costumes. Então, são representações de Cristo, ou pré-representações, na característica individual ali, ou da pessoa, por exemplo. Isso é válido quando é confirmado no Novo Testamento. Então, tipos pessoais. Adão, a Bíblia chama de Jesus de segundo Adão. Melquisedeque, Isaac no seu sacrifício, José, Moisés, Josué, Davi e o próprio Jonas. Todos eles são pessoas que eram tipo, né, são pré-representações, são pessoas que viveram, que tinham algumas características de suas vidas que apontavam para Cristo. Também temos os tipos materiais, as ofertas, os diversos sacrifícios, a Páscoa, as outras festas, o templo, o sacerdócio, o maná, a serpente levantada no deserto. Então são todos tipos materiais de Cristo, estavam apontando em alguma característica desses elementos, apontava para o Senhor Jesus Cristo. Então, nisso tudo, nesses tipos, né, pessoas, atos e costumes, o Evangelho estava sendo revelado no Antigo Testamento. Então, o cumprimento do Evangelho no Novo Testamento. Percebemos em Cristo tudo, quer dizer, as promessas, as profecias e os tipos, onde o Evangelho foi anunciado, tudo foi cumprido em Cristo. Em Cristo chegou-se a realização perfeita. Isso vai ser indicado várias vezes no Novo Testamento. Por isso que em muitas passagens do Novo Testamento, ou Cristo ou os apóstolos falam dessas promessas, dizendo que elas foram cumpridas e muitas vezes dando expressões como está escrito ou a fim de que a escritura fosse cumprida. Então sabemos de tudo isso sobre a nossa salvação em Cristo pelo Evangelho. O Evangelho que foi anunciado aos nossos primeiros pais no Jardim do Éden, as promessas que foram feitas aos patriarcas, as profecias que foram dadas aos profetas, os tipos que apareceram durante toda a antiga aliança. Tudo isso era a proclamação do Evangelho. Então não é que lá era por obras e agora é por graça, lá só tinha lei e agora só tem o Evangelho. Não. O Evangelho estava lá e a graça de Deus estava lá, revelada no seu Evangelho, porque o seu Evangelho é sempre o Evangelho da graça. Tá bom? Chegamos ao final, 9 horas e 3 minutos. Vou ver aqui se alguém ainda tem alguma dúvida. Nenhuma dúvida foi levantada aqui. Então nós vamos dar graças a Deus. Espero que mais pessoas possam ouvir, né, posteriormente. Aqui eu vi somente 2 nomes, a Carla e o Rômulo da Silva. Deus abençoe aqueles que assistiram ao vivo, que puderam, né? E os demais que vão assistir depois também, que o Senhor Deus lhes conceda sua graça. Permitindo, na próxima semana, eu espero que na quinta, né? Dessa vez dê certo, nós possamos nos reunir novamente para estudar, então, sobre a verdadeira fé, o dia do Senhor de número 7. Então, vamos estar estudando o Catecismo de Heidelberg, olhando o que a Palavra de Deus ensina sobre esse tema, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Vamos encerrar, então, com uma oração. Vamos agradecer ao Senhor. Pai Celestial, graças te damos, porque o Senhor nos deu um perfeito mediador, que é homem verdadeiro e justo, e que é Deus verdadeiro, que preenche todas as qualificações e que pôde, por isso mesmo, salvar-nos completamente. Não é à toa que a tua palavra chama-o de o único mediador entre Deus e os homens. Não há ninguém como ele, ninguém que cumpra esse papel perfeito mediador, e tudo que nós precisamos se encontra nele. Não precisamos de mais nenhum auxílio de mediação. Todo o auxílio que nós precisamos, nós temos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, graças te damos por ele. Aquele que morreu por nós. Aquele que é perfeito, que sabe do que nós precisamos, que conhece as lutas e as tentações pelas quais passamos. Te agradecemos porque o Senhor anunciou tudo isso
na antiga aliança, aos nossos pais, desde aquele dia que caíram lá no Jardim do Éden, aos patriarcas, aos profetas, e através dos tipos, cerimônias, sacrifícios e homens que o Senhor levantou no Antigo Testamento, todos eles estavam apontando para esse evangelho, o evangelho da tua graça, que tão claramente se cumpriu em Cristo, que agora nós confessamos que temos essa boa notícia dele ser o nosso Salvador, aquele através de quem nós obtivemos a justiça, a santificação e a redenção, aquele que se tornou para nós sabedoria. Obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos em Cristo. Amém. Muito bem, que o Senhor dê a você um bom restante de noite. Até a próxima semana, se o Senhor assim permitir. Que Ele conceda a você sua graça e sua paz.